Olá, amigos da TV Câmara, você que nos acompanha pelo canal 23.2 da TCM, TV Câmara trazendo mais um programa Comunidade em Debate. Programa que traz os problemas, as possíveis soluções, as respostas, as lideranças comunitárias, as autoridades competentes da nossa cidade. Hoje, mais uma vez, vamos contar com a presença do nosso companheiro de bancada, Mário César, e a nossa convidada especial de hoje é Kátia Pinto, secretária de Infraestrutura do município. Vai conversar conosco sobre a nossa querida cidade de Mossoró. A comunidade mossoroense hoje vai ter o privilégio de conversar com Kátia Pinto. Sai daí não, que a gente volta já. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o ADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do padrão internacional de testes e investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela UADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte.
de volta para o nosso primeiro bloco do programa Comunidade em Debate. Hoje conversando mais uma vez com Mário César e Kátia Pinto. Mário, obrigado por mais uma vez estar conosco. Obrigado, digo eu, Onésimo Moraes, doutora Kátia. Onésimo, nós hoje vamos conversar com a salvadora da pátria. A salvadora da pátria, que a doutora Kátia pegou a cidade de Mossoró destruída, está construindo, viu, Onésimo Moraes? Obrigado, Mário, por contribuir nessa conversa com a doutora Kátia Pinto, secretária do município, que tem essa missão de contribuir com nossa cidade. Doutora Kátia, obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco mais uma vez no programa Comunidade em Debate. Participou conosco do programa Comunidade em Debate quando ele ainda não era da TV e agora na TV mais uma vez conosco. Obrigado. Eu que agradeço, Onésimo, agradeço aqui, Mário, está participando aqui desse programa, que é tão importante para que a gente possa divulgar e informar também o que está sendo realizado na cidade de Mossoró. Doutora Kátia participa, contribui com nossa cidade, com o nosso estado, muito tempo. Essa história é muito longa, né, doutora Kátia? Vamos começar um pouquinho. No programa passado, conversamos com Brígido Alves, que falava um pouquinho da sua história, de como começou a contribuir com nossa cidade. Conversamos aqui em outro programa com Canindé, que agora até escritor é. E doutora Kátia tem muita história para contar, essa história é muito antiga. Como foi que começou a sua contribuição na nossa cidade de Mossoró? Eu sou engenheira civil, trabalhava há 12 anos na iniciativa privada em Natal. E meu marido, Yuri, ele é funcionário da prefeitura, trabalhou na primeira gestão da prefeitura Rosalvo Ciarline com o seu irmão, Pedro Ciarline, que era o secretário de obra do município. E Yuri trabalhou os 4 anos com Pedro, depois a gente teve uma segunda filha, ele teve que se deslocar para Natal, passou lá mais 4 anos e a nossa prefeita veio a se reeleger. E fez um convite a Yuri para vir morar em Mossoró, para ser secretário de obra, mas desde que ele trouxesse toda a sua família. E foi nesse momento que a gente teve que tomar uma decisão, eu tive que pedir demissão da empresa privada e vim para Mossoró trabalhar também na prefeitura, mas não na secretaria de obra, mas como diretora de planejamento, na época com o secretário Alberi. Nós passamos 4 anos trabalhando e nesses 4 anos foi onde a gente começou a conseguir recursos para grandes investimentos em Mossoró. Nesse período nós tivemos o primeiro investimento do deputado Beto Rosado, Betinho, que foi na ordem de 7 milhões para a gente, nesse caso, começar as obras de saneamento em Mossoró, como também a urbanização de 11 favelas da cidade. Quem aqui mora antigamente sabia as casas de taipa, a quantidade de favelas que nós tínhamos, e isso, nesse caso, deu uma visibilidade à minha pessoa, e foi quando no final de 2000, fui convidada para ser secretária de Desenvolvimento Territorial e Ambiental, envolvendo secretarias de meio ambiente, de urbanismo, de serviços públicos, de infraestrutura. Aí foi quando realmente eu fixei na área de gestão, onde 2011 para cá, né, já faz basicamente 19 anos que eu sou gestora consecutiva. Fiquei esse período com a nossa prefeita, depois teve Fafá, permaneci no cargo, tive o convite para ir para o governo do estado ser secretário de infraestrutura, passei com a nossa governadora Rosalva 4 anos, depois eu fui convidada e fui sabatinada pela Assembleia Legislativa para ser diretora-presidente da Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu passei exatamente 2 anos, tinha previsto 4, mas foi quando eu recebi o convite da nossa prefeita para voltar à nossa cidade, para poder a gente, nesse caso, cooperar pela situação caótica que se encontrava, dar essa ajuda nossa por um pouquinho de experiência que nós já temos na vida pública. Mário, hoje quem vê a doutora Kátia como secretária, muitas vezes não sabe um pouco dessa história, né? Não sabe que a doutora Kátia iniciou todo esse processo de projetos de saneamento básico da nossa cidade, das obras estruturantes da nossa cidade. Tudo isso passou com um pouquinho do olhar e dos projetos de doutora Kátia. Sem contar, né, que a doutora Kátia foi responsável pelo projeto de tirar a favela do Mário Negócio, favela da Tequim, favela dos Teimosos, várias favelas da cidade de Mossoró, né? A doutora Kátia era quem
fazia os projetos naquela época, e a prefeita, então o prefeito Rosalba Ciarlini retirou várias favelas, foi através do projeto da doutora Cátia. Doutora Cátia, já passada em outras gestões, houve época em que tivemos que ouvir o jargão de reconstruir Mossoró, outros de continuar construindo. E agora Mossoró, mais uma vez, chama. Doutora Cátia, como aqui disse, tinha mais 2 anos no governo do Estado e preferiu abrir mão para vir para a nossa cidade, aceitar um difícil desafio. Mossoró estava em um momento muito difícil, onde nada funcionava, projetos não andavam, muitas obras paradas, muitas obras que deveriam ter começado não começou. E como foi essa decisão? E hoje, 3 anos após essa decisão, foi a decisão mais acertada? Eu acho que quando a gente tem uma missão de ser gestora e quando a gente faz por amor e vê principalmente a nossa cidade, como a gente se encontrou, além do descaso da questão pública, a falta de perspectiva dos nossos funcionários, a baixa autoestima da nossa população me levou, sim, a renunciar o meu mandato de diretora-presidente da agência para vir ajudar a Rosalba. E eu posso dizer para você que não foi fácil, nem está sendo fácil. Nós estamos passando por um momento dificílimo a nível de Brasil, né, para não dizer Rio Grande do Norte. Existia uma época que a gente tinha uma receita de investimento, que era o royalty, onde hoje não mais se concretiza, e teve que nos proporcionar, nesse caso, novos desafios, novos caminhos. Primeiro, resgatar o que estava basicamente perdido em termos de convênio. Nós tínhamos 45 quase milhões de convênios que nós, Yuri, Tássio e eu, tínhamos ido a Brasília em 2010, conseguido, e que essas obras estavam totalmente paradas, abandonadas, desprezadas pelo passado, né? Pela gestão passada. E aí a gente conseguiu, no ano de 2017, atualizar projeto, fazer planilha, licitarmos, e em 2018 a gente começou já o processo de execução. É natural que a gente possa dizer que muito tem que ser feito na cidade, mas a gente já pode citar aqui várias obras que estavam inacabadas que a gente entregou. Podemos citar aqui as praças do Urique Graf, as 2, que elas são um convênio de 2009, nós entregamos. Nesse caso, o Centro de Idosos do Wilson Rosado, que também estava paralisado, nós entregamos. Podemos citar aqui as obras que nós estamos em execução do Pró-Infância do Papoco, como também do Van Rosado, que a perspectiva do Pró-Infância é terminarmos agora no mês de dezembro. O ginásio de esporte, Paulo Cavalcante. O ginásio também, que nós já entregamos, né? Tem muitas outras obras que nós estamos executando, tem outras dificuldades, que eu gosto muito nesse caso, ressaltar para quem está nos escutando, que quando a gente faz um contrato, então uma licitação, a administração faz uma licitação, a gente tem um contrato, a gente basicamente casa com aquela empresa durante aqueles 10 meses, 12 meses, conforme o contrato. E como em qualquer casamento, existe, nesse caso, algumas empresas boas, outras não. Então tem muitas que estão nos dando, vamos dizer, prejuízo ao erário público pela não continuidade das obras, pela não conclusão da obra, e onde tem feito com que a gestora, Cátia, tem que abrir processo administrativo. E eu gosto aqui de ressaltar um ponto bem específico, que eu acho que todos vocês viram a época que uma empresa no Jucuri fez uma filmagem dizendo que estava tirando as pedras, né? E aí hoje vocês podem ir lá, o pavimento está pronto. E ontem eu recebi da administração a conclusão do meu processo administrativo, onde ela foi banida de licitar com a prefeitura durante os próximos 2 anos e ainda vai ter que pagar uma multa. Então, isso antigamente não existia. Hoje, eu posso dizer que em 2 anos e meio eu já abri 8 processos contra as empresas para que elas possam também ter alguma punição. Porque quando a gente executa uma obra e a população nos indaga porque a gente não concluiu, muitas vezes ela não sabe o que acontece dentro da esfera administrativa. Onésimo Moraes, doutora Cátia. Eu acho que foi muito difícil a senhora recuperar a credibilidade perante as empresas, né? Que chegou as empresas tudo atrasado, as pleiteiras que faziam o velho calçamento na cidade de Mossoró, tudo atrasado. Foi muito difícil a credibilidade junto a esses pleiteiros. Isso, principalmente deu origem a essa demanda de processo administrativo, porque a maioria das empresas que estavam indo, nesse caso, participar das licitações, são empresas
que não tinham capital, né, que não tinham know-how e que não eram aquelas empresas que a gente já trabalhava sempre, né, que cresceram, muitas delas, conosco, desde 97, 2000, tinham trabalhado para a prefeitura. E que, graças a Deus, ao longo desses anos, elas estão retornando gradativamente a participar desse certame licitatório. E aí, hoje, a gente já tem um leque de empresas bem melhor, trabalhando nesse caso, em todas as frentes de trabalho que nós temos. Mário falou um pouquinho de credibilidade e a doutora Kátia até ressalta que, nesse momento, há um feedback melhor com as empresas. E muito se deve a isso, né, Mário? A essa credibilidade, né? Quando a credibilidade ela volta, né? Então tudo fica mais fácil. A matéria do Jucuri, né? A gente, em um primeiro momento, era impactante as pessoas pegando aquele material. E à época a gente procurou saber, e Dr. Yuri, né? Conversando com o Dr. Yuri, que é funcionário do município, ele falava, olha, Onésimo, ali é um material da empresa e a empresa realmente poderia pegar aquele material, não é um material da prefeitura. A prefeitura fez um contrato de serviço e eles teriam que deixar pronto, né? Se a empresa está fazendo um destrato por não estar prestando serviço, aí a prefeitura tem o direito de fazer esse destrato, então ela também tem o direito de levar o material. As pessoas às vezes tinham aquela imagem como que o material da prefeitura estava sendo levado e, na verdade, era um material da empresa. É assim que funciona, né, doutora? Isso, principalmente complementando, o material da empresa que não tinha sido aplicado. Todos os paralelepípedos, tudo que os meios fios que estavam já no pavimento, que tinha sido colocado através de mão de obra, eles não foram retirados. Só o que estava realmente servindo de apoio, como se fosse um canteiro de obra, que era areia, algumas pedras. Essa é a doutora Kátia Pinto trazendo as informações sobre a infraestrutura, sobre a secretaria, a pasta que ela conduz, falando um pouquinho da nossa comunidade moçoroense. Daqui a pouquinho vamos falar de Minha Casa Minha Vida, casas que são entregues à população de baixa renda, as previsões de trabalhos a serem feitos nesse sentido. A doutora Kátia esteve em Brasília recentemente e tem muita novidade para você que está em casa. Sai daí não, e a gente volta já. Ei, você, prestador de serviços turísticos, você já está cadastrado no Cadastur? Sabia que sem o cadastro, você está atuando ilegalmente e pode até ser multado? Mas calma, o cadastro é rápido e pode ser feito todo pela internet, sem a necessidade de documentos. Para começar, acesse o endereço www.cadastur.turismo.gov.br. Quando entrar no site, clique na área Sou Prestador e preencha os dados de cadastro. É rápido e assim que finalizar, uma senha será encaminhada para o e-mail do usuário. Com a senha, você acessa novamente a página, preenchendo os campos de login e senha recebida. Em seguida, selecione a atividade que deseja cadastrar e informe se é microempreendedor individual ou não antes de clicar em prosseguir. Nesse momento, alguns dados serão extraídos da Receita Federal. A empresa deverá possuir códigos QNAI no CNPJ, de acordo com a atividade que deseja cadastrar. Mas algumas informações ainda vão precisar ser preenchidas por você. Terminou? Leia atentamente o termo de responsabilidade e, se estiver de acordo, confirme. Pronto! Agora você será informado por e-mail quando o certificado estiver disponível. Você poderá acompanhar a solicitação através do histórico de cadastro. É possível cadastrar outras atividades para a mesma empresa ou o mesmo usuário cadastrar outro CNPJ. Basta seguir o mesmo procedimento. Viu como é fácil? Ser legal é bom para o turismo, para o empresário e para o Brasil. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o WADA, na sigla em inglês.
O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do padrão internacional de testes e investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela UADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Comunidade em Debate, hoje conversando com a doutora Kátia Pinto, secretária do município de Mossoró, conversando sobre nossa comunidade mossoroense. Doutora Kátia, ao receber a pasta, recebeu diversas obras paralisadas e alguns locais de muita repercussão na nossa cidade que estavam abandonados, como o Parque da Criança, o Parque Municipal, que tinha o nome de parque, mas faltava muita coisa para ser parque. O que foi feito para que pudesse dar continuidade a esses projetos e resgatar obras como, por exemplo, o Parque da Criança? Muito boa pergunta. Tínhamos uma obra que ela estava fechada, melhor, lacrada, né, sem funcionalidade, que era, nesse caso, o Parque da Criança, onde nós, nesse caso, a prefeita Rosalba nos solicitou para a gente fazer um orçamento, e que para fazer o orçamento do que precisava ali ser recuperado, nós tiramos 8 caçambas de lixo. Né? Foi um descaso também do passado com a coisa pública. E é importante a gente dizer que a gente fez o orçamento, a empresa ganhou, tivemos uma necessidade, uma preocupação de fazermos um termo de referência com mais zelo,
porque como no passado era administrado por uma empresa, a continuidade disso era o desejo, mas desde que a gente tivesse uma empresa séria, que tivesse um zelo, um cuidado com aquele espaço tão bonito voltado principalmente para o nosso público infantil. E foi isso que nós entregamos exatamente agora, no início do mês de junho, né? Que nós temos um termo de referência, temos nesse caso um regimento interno, temos um acompanhamento de perto por parte da secretaria de como é que está aquele espaço e a gente tem visto que a cada dia tem uma frequência maior. E a gente fica feliz, né? Feliz como secretária, mas como engenheira também, como cidadã, em saber que aquele espaço está sendo usado pelos seus filhos, seus sobrinhos, pelas minhas sobrinhas, né? Espero no futuro pelas minhas netas, que eu ainda não tenho. E aí isso a gente vê que a função para quem for projetado o Parque da Criança, hoje ela foi atendida. E os elogios estão vindo significativamente, pela questão da segurança, pelas inovações, novos brinquedos estão chegando ao parque. A empresa ontem, conversando conosco, já investiu R$300 mil em novos brinquedos que vão chegar, tem uma estrutura de segurança, de monitores, né? Um cardápio diferenciado para o público infantil. Então, a gente está no caminho certo, no rumo certo, fazendo com que aquele espaço seja bem frequentado pelas crianças, não só de Mossoró. Eu acabei de ter contato agora com a prefeita de Messias Tagino, disse que a maioria dos aniversariantes mirins daquela cidade pede aos pais para fazer um tour na Disney de Mossoró, que é, nesse caso, o Parque da Criança. Então, a população da região oeste está vindo também para Mossoró para participar e utilizar aquele parque, e a gente fica feliz, né? Eu acho que é isso que eu falei para você, de a gente voltar a ter aquela autoestima, a valorização da cidade, que a gente não tinha muito o que mostrar. Então, a gente, gradativamente, estamos construindo novos espaços. Doutora Cátia. Como também doutora Cátia. O Parque da Cidade, né? A gente recebeu uma obra inacabada, o centro de convivência que existia lá, ele não tinha funcionalidade. Fomos ao Fundo de Meio Ambiente do município, tinha dinheiro, a gente apresentou os projetos, foram aprovados, licitamos, entregamos também, agora na Semana de Meio Ambiente, aquela obra que está sendo muito frequentada. Nós colocamos na toda a reestruturação do espaço, como os banheiros, bebedouros, as mesas de piquenique com os bancos, nós colocamos 20, já estamos pedindo mais 30, porque tem alguns que têm fila, as pessoas ficam na fila esperando, nesse caso, a desocupar para poder utilizar. E acaba sendo um espaço de concentração por parte das famílias, né, que estão indo lá fazer seu piquenique, e a gente também fica feliz, é um sucesso, posso dizer, que o nosso parque, nesse momento, está sendo muito bem frequentado. Onésimo Moraes, doutora Cátia, quer dizer que a Praça da Criança, no passado também era uma empresa que explorava aquele serviço de lá, porque agora quando a prefeitura fez a licitação para que pudesse explorar aquilo ali, foi a maior celeuma na cidade de Mossoró. Mas sempre foi, porque eu participei da gestão de Fafá, e foi na época dela que foi feita uma cessão para uma empresa, a empresa iniciou, aí foi quando eu fui embora já para Natal, quando eu voltei na gestão passada, principalmente em 2015, a prefeitura foi lá, expulsou, lacrou e não deixou mais funcionar. Foi essa a informação que eu tive. No passado também se pagava, quem frequentou ali nunca foi um valor alto, mas valores simbólicos também foram cobrados no passado. A Praça da Criança, nós estivemos lá na reabertura, né? E realmente ficou muito bacana o espaço, muito leal às características do seu início, né? Da sua inauguração. E realmente muito importante, as crianças ficam maravilhadas. É um espaço extremamente necessário dentro desse complexo que é a Avenida Rio Branco. O Parque Municipal, já estive lá por algumas vezes, realmente sempre lotado. As pessoas aderiram realmente ao parque e os nichos que foram colocados, as mesas realmente todas tomadas, muito bacana. A cidade precisa realmente de espaços como esse. Falando em obras que foram deixadas pelo meio do caminho, doutora Cátia, em resgate de recursos, eu lembro-me aqui do canal do Santa Helena. E era uma obra, ela junto com
o saneamento daquela área, né? Foram iniciados aí entre 2014 e 2015, paralisado, e inclusive com uma área que foi abandonada, iniciou-se uma praça e foi abandonada, essa área foi invadida, e aí não tinha-se muita esperança de que essas obras continuassem. E aí, para nossa felicidade, ano passado, como foi esse trabalho de conseguir destravar esse recurso, e em que momento está essa obra, tanto do saneamento quanto do canal? Pronto, como bem falei, houve a necessidade de readequação de planilha orçamentária com o projeto. Né? As obras elas estavam todas paralisadas quando a gente chegou, e aí apresentamos a Caixa, onde eu também posso dizer aqui que uma das características de qualquer gestor é ter bom relacionamento, ter amigos, né? E a Caixa Econômica, eu posso dizer que como empresa privada eu já trabalhava, então eu já trabalho há 32 anos com a Caixa, então tem um leque de amizade muito grande. E a credibilidade da gente, né, da gestão Rosalba Ciarlindo, do corpo técnico. Então, foi exatamente em função disso que a gente conseguiu. Importante destacar que o saneamento integrado, que compõe 4 frentes, o centro de idosos que foi entregue, o canal de Santa Helena, o sistema de esgotamento sanitário ali de Santo Antônio, Estrada da Raiz, como também uma pavimentação de várias ruas, da Pousada dos Termas, do Três Vinténs, do loteamento Juliana. Hoje, nós concluímos o centro de idosos. Todo esse convênio, nós não temos contrapartida. Nós conseguimos diminuir alguma meta e a contrapartida do município é a parte de acompanhamento, a parte técnica e a parte social. E a gente depende exclusivamente do governo federal. Nós estamos com o canal de drenagem Santa Helena, que é quase 1 quilômetro de extensão, vai mudar totalmente a característica do Santa Helena ali, porque vai ter calçada, tem um guarda-corpo, vai ter iluminação de LED, vai ter pavimentação. Nós temos investimento na hora de 13 milhões, nós já executamos 63%. A prefeitura tem condições de trabalhar à medida que o governo federal libera recursos. Eu mostro aqui minha preocupação, que houve, nesse caso, a mudança de governo e, às vezes, o fluxo financeiro ele não está sendo tão estável. Então, o ritmo a gente acaba diminuindo um pouquinho pela questão realmente financeira. A mesma coisa o sistema de esgotamento sanitário, certo? A empresa diz que se não houver um fluxo contínuo, a gente talvez tenha que haver uma paralisação parcial enquanto o governo não libera na sua constância. Investimento em saneamento sempre foi uma característica da nossa prefeita Rosalba. A meta da gente é chegar com essas bacias que nós estamos executando, a bacia 1 e 7, que a gente conseguiu recurso agora, está em licitação, para interligarmos as famílias de baixa renda, né? Você que trabalha numa área carente, você sabe, a região ribeirinha, outras que ganham até um salário mínimo, são consideradas pessoas de baixa renda, o município vai interligar as suas residências. É algo que a gente executou, passamos a rede e as famílias não ligaram. Por quê? Porque hoje uma ligação custa em torno de 800 a R$1.000. Então, isso tem dificultado. Como também outra bacia 2, que é a lei do resistência, integração, o Isso Rosado, é outra área também que necessita muito. Então, a gente chegará à conclusão dessas obras a 85% da cidade atendida com esgotamento sanitário. Doutora Cátia, tem 2 obras, quando eu fui sair, disse que ia conversar com a doutora Cátia, algumas pessoas fizeram essa pergunta para a senhora. O CRAS do Jardim das Palmeiras e o Centro de Saúde do Bom Jesus, tem previsões para entrega? O CRAS Jardim das Palmeiras, você pode ir lá amanhã, que a informação que eu tive hoje é que retomou, certo? Houve, eu posso dizer aqui, com muita clareza, eu acho que qualquer gestor tem que dar informação concreta a quem está nos assistindo. Todo mundo fala que existe algumas milícias no nosso país e lá teve um pequeno problema com uma dessas facções e houve a interrupção, nesse caso, da execução da obra e agora a empresa me falou que já não tem nenhum problema, pode voltar para concluir, nesse caso, o CRAS do Jardim das Palmeiras. É uma obra que a gente espera também, agora até o final do ano, estar com ela conclusa. A outra... O Centro de Saúde do Bom Jesus. O Centro de Saúde do Bom Jesus também, a UBS do Bom Jesus está em processo de execução. A gente teve, acho que até um mês mais ou menos atrás, com a prefeita lá, tanto o Bom Jesus, como o Santa Júlia, como o Van Rosado, como também o Costa e Silva, todas essas UBS estão em processo de execução. Inclusive, a prefeita esteve hoje lá no Santa Júlia, né? Estive acompanhando
com o presidente lá do Santa Júlia, o seu José Arlindo, né? A figuraça, a gente manda um abraço nesse momento. Chegou a hora do abraço, mas mandar um abraço para José Arlindo, para o Francisco Canindé, que está acompanhando o nosso programa, todos vocês, telespectadores, que acompanham sempre a Comunidade em Debate, nos encontram, né? E pede que a gente fale o nome. Muitas vezes a gente acaba esquecendo alguns nomes, mas a gente agradece a cada um de vocês que acompanha o programa Comunidade em Debate, que é um programa que traz para a comunidade moçoroense assuntos pertinentes à nossa cidade, à nossa evolução, movimento comunitário, como é que está funcionando a nossa querida Mossoró. A gente chega ao final de mais um bloco, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Comunidade em Debate. Hoje conversando com a doutora Kátia Pinto, secretária do nosso município. Doutora Kátia, a nossa Mossoró, como todo o Nordeste, recebeu um volume enorme de chuvas, né? O inverno foi generoso esse ano e o inverno ele traz o legume, ele traz a comida, mas ele também traz alguns transtornos. O Mossoró chegou um momento em que algumas ruas estavam intrafegáveis, né? E aí a secretaria que a senhora coordena teve que se desdobrar e fazer todo um projeto para conseguir fazer essa operação tapa-buraco, que se fala todo dia, que tal rua não está funcionando. Como é que está a situação de tapa-buraco na cidade de Mossoró? Onésimo, isso foi uma situação bem delicada que nós passamos, né? Principalmente mais ou menos em mês de março. Houve uma precipitação intensa na cidade. Graças a Deus, esse ano teve chuva. A nossa prefeita sempre fala que venha mais chuva, porque chuva só vem realmente lá o Pai do alto quem manda, né? A gente não tem condições de fabricar. E a questão realmente da infraestrutura relacionada à malha viária da cidade ficou bastante comprometida.
Só que a gente já tinha se planejado, a gente tinha feito uma licitação, tinha ganho uma empresa para a recuperação da malha viária de asfalto, que é a CLC, que trabalha realmente na recuperação, onde a gente já pode dizer hoje que mais de 15 ruas na cidade já foi recuperada. E temos um planejamento para as mais outras, também tantas quanto for necessárias. É um trabalho contínuo que a Secretaria tem desenvolvido. Fora isso, nós temos também 6 empresas de tapa-buraco de paralelepípedo, que a cidade também ficou bastante danificada. Então, simultaneamente, nós temos 7 empresas que trabalham. É importante a gente destacarmos aqui que em 2015 quase nada foi feito, em 2016 muito menos. Então, houve nesse caso uma herança por parte da atual gestão significativa de recuperação das nossas ruas e avenidas. Posso dizer aqui para você que já recuperamos mais de 280 mil metros quadrados. Nós temos hoje na cidade em torno de 4 mil ruas. Também fizemos um plano além de recuperação, de pavimentação dessas ruas. Então, se você analisar hoje, nós temos em torno de 7% da cidade que tem ruas que não são pavimentadas ou trechos de rua. Às vezes não é a rua toda, é apenas uma parte. Nós fizemos um planejamento, fizemos seus orçamentos, entregamos ainda no governo do presidente Temer, naquela época para ele, deixamos lá arquivados, organizados, e esse ano de 2019 surgiu novas oportunidades. E eu quero aqui agradecer também ao nosso deputado Beto Rosado, que tem sido realmente um parceiro da gestão Rosalva Ciarline em Brasília. Tem aberto, nesse caso, espaço para os ministérios e espero em breve, ele já está anunciando aqui, boas notícias relacionadas a novas pavimentações de ruas. É questão talvez de dias, Então, apresentamos os projetos, estamos esperando só, nesse caso, a concretização da formalização do convênio para a gente anunciar quais são os bairros, quais são as ruas, e um valor significativo à emenda do deputado Beto. Então, é importante a gente destacar, para quem está nos escutando aqui, de sermos barristas. A gente tem que votar em quem ajuda a nossa cidade. Hoje, a gente precisa estar com os parlamentares próximos. Estamos numa situação difícil financeira a nível do Brasil, mas é através deles que a gente vai conseguindo, nesse caso, convênios para ajudar em diversas áreas. Podemos aqui citar já a Delfim Moreira, que foi a emenda dele. Podemos citar o senador Duarte Filho, também, do Van Rosado, foi. Está um CRAS agora da Abolição 4, que a gente está em processo de licitação. Vamos entrar agora com essas emendas de pavimentação, como também ele tem nos auxiliado muito na liberação dos nossos convênios já existentes, que sem um parlamentar ficar muito difícil a nossa prefeita chegar junto a qualquer ministro. Então, esses são investimentos só no ano de 2019, nós estamos chegando a mais de 6 milhões investidos em tapa-buraco da cidade, na malha viária. É importante também destacarmos que em 2017, quando nós chegamos, eu posso dizer aqui, sem demagogia, foi a única vez que eu tive lágrimas nos meus olhos. Quando eu olhei o meu orçamento previsto para aquele exercício, eu tinha 10 mil reais. Então, é algo que a gente levantamos a cabeça, desafiamos, fomos em frente e eu acho que estamos fazendo o que é possível dentro do que determina a lei de responsabilidade fiscal, mas atendendo à reivindicação do nosso povo. Onésio Moraes, as chuvas trazem coisas boas para a zona rural, mas também traz transtorno. As estradas da zona rural, doutora Kátia, Deus nos acuda. Nós temos necessidade de recuperar a maior malha viária de estradas vicinais do estado do Rio Grande do Norte, é Mossoró. Então, nós temos uma máquina para recuperar. A prefeita determinou já recebemos uma outra máquina para estradas vicinais. Recebemos hoje, demos a ordem de serviço, a primeira semana de agosto, estamos iniciando a recuperação da estrada de Lagoinha, certo? Não é só a questão do equipamento, é uma empresa para recuperar todo o acesso. E estamos também agora chegando, até a próxima semana, uma nova patrol para recuperar as ruas urbanas, do perímetro urbano. Então, simultaneamente, eu sei que não é de uma vez só, Mário, que a gente vai ter condições, mas nós estamos gradativamente alcançando novos degraus. O que estava totalmente parado, porque Mossoró estava numa inércia total. A gente está com muita dificuldade, porque não mudou muito a situação econômica, ao contrário. 7 anos que não chovia, Pronto. Fora isso também, a situação financeira de qualquer município é dificílimo.
Mas você pode olhar que você pode andar um pouquinho na cidade, como você anda, estamos fazendo, estamos realizando. Podemos aqui citar, e eu me orgulho disso, a questão da iluminação pública da cidade, né? Nós estamos substituindo as lâmpadas convencionais por LED. E faço questão aqui de dizer, vocês já viram várias situações de dizer houve problema de iluminação pública em Natal, houve problema em Caicó, houve problema em Macaíba, houve problema em Parnamirim. Em Mossoró você não escutou dizer nada disso não. Por quê? Porque nós fizemos um projeto para que a gente pudesse comprar as luminárias direto de fábrica. Nós reduzimos aí em mais de 50% o custo. Assim eu tenho condições de comprar muito mais. É natural que eu posso dizer que eu estou recebendo agora esse ano 7.000 novas luminárias de LED. E a gente já colocou 3.200. Então, o nosso parque, os nossos pontos, temos em torno de 33 mil, a gente gradativamente vamos substituindo com o objetivo de que possa reduzir a conta de energia por parte do município, possa dar um maior fluxo luminoso, proporciona maior segurança à nossa população e a gente atende o desejo da população que nos solicita. Falou bem da nossa iluminação pública, né? E quando se economiza na energia, na conta da energia, você tem mais recursos para realizar outros projetos. Doutora Kátia, falando agora em habitação, né? Mossoró ainda mantém um déficit habitacional e a Prefeitura Municipal de Mossoró entregou, né, o conjunto Odete Rosado, né, onde, à época, na administração de Rosalba, nessa administração atual, recebeu o conjunto já em andamento, mas ele foi construído meio que uma ilha, não tem acesso a esse conjunto, né? Foi criado esse acesso, foi entregue o conjunto, tem uns condomínios a serem entregues, em que petar, nesse momento, os projetos para habitação na nossa cidade. Além do conjunto habitacional, existem novos projetos para tentar suprir esse déficit na cidade de Mossoró? Muito boa pergunta, Onésimo. Bem, vamos citar o Odete, né? O Odete, realmente, quando nós chegamos, o Odete não tinha acesso, nem tinha a questão da iluminação pública. Não tinha a pré-seleção das famílias, então, basicamente, estava parado. Nós fizemos, nesse caso, a pavimentação até lá, fizemos a iluminação, fizemos a pré-seleção, acompanhamos junto com a Caixa Econômica todo o processo de entrega e resgatamos um convênio que a Caixa não tinha formalizado com nenhum órgão, para que a gente pudesse, nesse caso, trabalhar o social do conjunto. E gosto aqui de ressaltar que quando esse convênio foi assinado com a Prefeitura de Mossoró, para trabalharmos com o nosso corpo técnico, mas principalmente ligado à área social, nós tínhamos no Odete 23% de ocupação. Era um percentual baixíssimo. Então, começamos esse trabalho em novembro do ano passado, conquistando exatamente o conhecimento dessas famílias, apresentando-nos os projetos, a capacitação, o treinamento, uma desenvoltura onde hoje a gente se orgulha, nós temos uma ocupação já de 88%. Tem outros casos lá, que aí está no âmbito da Justiça com a Caixa Econômica, que ela, que é a detentora do conjunto já, que é recursos federais que lá investe, e as pessoas que lá residem, elas assinam um contrato com a Caixa. A Prefeitura vai estar presente, já que aquele conjunto faz parte urbanisticamente da cidade, e claro que tudo que houver necessidade a gente vai chegar sempre junto. Estamos no processo de chegarmos até dezembro com esse novo projeto social. Estamos agora em parceria com o SESC e Senai, estamos fazendo cursos de capacitação para os moradores daquele conjunto e suas famílias. Então, foi um dos únicos projetos sociais que são bastante elogiados pelo corpo técnico da Caixa, como de grande sucesso, que o resultado dá na pós-ocupação. Fora isso, nós temos, em termos de empreendimentos, o Mossoró 1, 2 e 3, que são 300 apartamentos em cada um deles, totalizam 900, que está realmente nos finalmente. Passei lá recentemente, nas Auras Rosado, eles já estão fazendo a ligação do esgoto sanitário dos apartamentos. Entrei em contato com a Caixa Econômica, já que também tem um trabalho social, e lá é diferente, por quê? Porque lá existe uma necessidade da gente capacitar, treinar
a todos os futuros moradores que serão pré-selecionados, porque lá é um condomínio fechado, não é um conjunto. Então, tem regras, tem condutas, tem taxas e a gente precisa ter essa desenvoltura. Então, o Mossoró 1, 2 e 3, esperamos em breve estar assinando esse convênio e o desejo nosso, segundo o corpo técnico e assessor do ministro do Desenvolvimento Regional, que era o antigo Cidades, é que agora, até o final do ano, a gente tem condições de entregar esses apartamentos. Fora isso, nós temos mais 2 planejamentos. O João Nilton da Escócia 1 e 2, cada um com 250 casas, fica ao lado do Odete Rosado. O João Nilton da Escócia 1 ele foi assinado no final de 2018, no mês de dezembro. Foi iniciado as obras, foi, nesse caso, apresentada a Caixa e até esse momento ele não tinha sido efetivado o pagamento. Existia uma problemática relacionada a investimentos do atual orçamento, do atual governo, mas eu vi ontem pelas redes sociais que o Ministério acabou de liberar 10 bilhões para Minha Casa e Minha Vida. Então, a gente aguarda, em breve, ter notícias da retomada desse novo conjunto. Como também, nós temos um planejamento, está lá, ainda não foi selecionado, mas estava publicado, o Mossoró 5 e 6. São mais 250 apartamentos, totalizando mais 500 apartamentos, também para o lado do Abolição 5, no final da Isaura Rosado. Então, a gente espera, aguarda, deseja que o governo federal tenha essa sensibilidade de liberar esse recurso para que a gente possa contemplar mais famílias que necessitam de ter a sua moradia própria. Essa é Kátia Pinto, secretária do nosso município, a quem queremos agradecer por estar conosco, trazendo todas essas informações para a comunidade moçoroense. Doutora Kátia, quero deixar à vontade para que possa colocar algum assunto pertinente que não foi abordado nesse momento, já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço aqui, Onésimo, Mário, né? Sempre bom a gente conversar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo na nossa cidade. Espero em breve, não só relacionado à emenda do deputado Beto, a gente tem informações, o corpo técnico da secretaria tem trabalhado muito ao longo desses 2 anos e meio e a gente fez um planejamento macro, seja na questão viária, seja na questão da educação, da saúde, na questão urbanística, na questão de obras ainda que não foram inacabadas. Então, a gente está com um dossiê completo, aguardando uma sinalização positiva para que a gente possa, em breve, estar anunciando aí grandes investimentos na cidade de Mossoró, resgatando principalmente a autoestima da cidade, proporcionando àqueles familiares que vêm nos visitarmos aquele olhar que a gente tínhamos no passado. Então, a gente espera que em breve temos mais notícias, estamos sempre desejando e felizes e temos condições de realizarmos, de ter novos investimentos na cidade para que ela possa crescer, se desenvolver, gerar mais emprego, mas principalmente o bem-estar da nossa população. Mário, recebemos hoje a doutora Kátia numa conversa para lá de boa. Onésimo Moraes, doutora Kátia, a gente tinha conversado com a doutora Kátia até 5 horas da tarde. Não terminava ainda, mas chegamos ao final do nosso programa. Na próxima quinta-feira estaremos de volta, né, Onésimo? Agradecer a você que está em casa nos acompanhando, o programa Comunidade em Debate, agradecer aos 21 vereadores que compõem a Casa do Povo, agradecer a você que sempre nos aborda e nos dá ideias, nos dá sugestão para que possamos convidar aqui pessoas do movimento comunitário, autoridades competentes. A todos vocês, um abraço muito especial, abraçar também a Fundação Aldenor Nogueira. Até o próximo Comunidade em Debate, se Deus assim nos permitir.